Olá, tudo bem? Luciana Cristina, a idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia. Nós estamos aqui, mais uma semana, mais uma sexta-feira, para a gente estar falando de mais uma mulher da Bíblia. Bom, peraí. Na verdade, hoje nós não vamos falar sobre uma mulher, mas nós vamos falar de uma palavra que tem chamado muito minha atenção, muita atenção ao meu coração essa semana. E assim, sabe, parece que a palavra está te perseguindo. E aí eu falei, não, eu tenho que falar sobre essa palavra. Deus quer falar, quer nos comunicar algo hoje através dessa palavra. Eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo e a gente estava falando de percepção. E aí ele perguntou nos stories dele, né, qual era a percepção que nós tínhamos dele. E eu falei, nossa, você parece ser um excelente profissional. E aí ele me respondeu, muito obrigado e tal. E aí eu perguntei, eu devolvi a pergunta para ele. Eu perguntei, qual é a percepção que você tem de mim? E aí ele me respondeu assim, sabe, algo abençoador para minha vida. E eu fiquei pensando que imediatamente veio uma palavra ao meu coração. Se os seus olhos forem bons. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Tá bom. Não passou muito tempo, acho que no mesmo dia à noite, no dia seguinte, essa palavra retornou para mim. Alguém me comunicou essa palavra. Eu falei, nossa, Deus está querendo me comunicar algo através dessa palavra. Eu estava dentro do carro e uma van, uma Kombi, não lembro direito, um carro parou na minha frente. O que estava escrito atrás no para-brisa? A mesma palavra, se seus olhos forem bons. Eu falei, Deus, o Senhor nos quer nos comunicar algo através dessa palavra. Eu participo de um grupo e aí alguém postou algo falando sobre essa palavra. E eu falei, não, já estou convencida, nós precisamos conversar sobre essa palavra, amém? Então vamos lá? A palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos versos 22 e 23. Vamos lá? Vai dizer assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que te há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que palavra, né? Então, essa palavra ela faz parte do Sermão do Monte, na montanha, né? Jesus ali comunicando ali as pessoas que estavam ao seu redor, os seus preciosos tesouros. A minha versão vai dizer assim, ó, o tesouro, que nessa parte ele vai estar comunicando o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e ansiosa solicitude pela nossa vida. E aí, nessa parte aqui que fala da candeia dos olhos, eu fiquei pensando, como é bom, como é importante a gente enxergar pessoas, situações e coisas da forma correta. Você já parou para pensar como você enxerga o outro? Como você enxerga as situações que chegam até você? Esse rapaz que é psicólogo, eu conheço ele através das redes sociais, eu não o conheço pessoalmente. Ele me foi apresentado por uma outra amiga que eu conheço pessoalmente, que é filha de uma grande amiga minha, que é psicóloga, e ela falou assim, olha, segue esse rapaz, que esse rapaz é muito bom, o trabalho dele é muito bom. E aí eu comecei a seguir ele. E aí nessa troca de conversa, nesse dia, acho que foi ontem, hoje de ontem, gente conversando, e eu tive uma percepção do trabalho dele. Eu falei, nossa, você deve ser um excelente profissional. Pelo pouco que eu te acompanho, você deve ser um excelente profissional. E aí ele me respondeu, e eu perguntei eu fiz a mesma pergunta para ele, ele me devolveu dizendo as impressões, a percepção que ele tinha de mim. E aquilo ficou gravado no meu coração. Quando eu saí no meu portão, uma moça, uma conhecida, estava passando. Só que ela estava falando no celular e ela estava segurando um saco de pão na outra mão. E aí eu dei tchau assim para ela, falei com ela e ela só fez assim com o rosto. A minha filha não percebeu que ela acenou para mim com os olhos. Aí a minha filha falou assim: "Nossa, mãe, você conhece essa moça?" Eu falei assim: "Conheço." E ela falou assim: "Nossa, ela nem falou com você." Eu falei: "Falou sim, filha." "Ah, mas ela podia pelo menos ter balançado a mão." Eu falei assim: "Mas ela estava com as mãos ocupadas." "Ah, mas ela podia ter falado com você direito." Eu falei assim: "Mas ela estava falando no celular." E aí eu comecei a entender que a percepção do outro, ela é livre de julgamentos, livre de questionamentos, livre de críticas, sabe? Ela é pura. Como a minha versão diz aqui no título, o olho puro, ela é pura.
ela é desprovida de toda e qualquer bagagem, sabe? De toda e qualquer bagagem que você queira colocar. Às vezes nós olhamos as pessoas, olhamos as situações, interpretamos as pessoas, situações, né, ou coisas através daquilo que nós carregamos dentro da gente. Você já parou para pensar nisso? Como tem sido o seu interior? O que você tem carregado dentro de você que faz você enxergar a vida exatamente do jeito que você tem enxergado ela? E como você tem enxergado a vida? Você tem enxergado a vida com esperança? Você tem enxergado a vida com otimismo, com fé? Como é que você tem enxergado a vida? Né? A palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí eu digo, você enxerga a vida daquilo que você tem dentro de você. Como tem sido o seu interior, como está o seu interior. A palavra vai dizer assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, conforme você enxerga, se você enxerga bem, se você enxerga desprovido de orgulho, desprovido de julgamento, de crítica, sabe? Se você julga desprovido de bagagens suas, apenas enxergando a situação como ela realmente é, com clareza, com cuidado, com detalhes, você diminui muito o seu sofrimento, diminui muita coisa, sabe? Eu comecei a entender muita coisa através dessa palavra. Olha o que diz aqui também, tem uma outra passagem que me chamou muita atenção. Aliás, essa palavra ela faz parte da minha vida já de um tempo, uma palavra que falou muito ao meu coração, que é a cura. Deixa eu ver se é essa aqui. É, a cura de um cego de Betsaida, que vai falar assim, ó. Chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos seus olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Então, mandou-o para casa, dizendo, não entres nas aldeias. Então, Jesus, ele cura esse homem, ele toca nos olhos desse homem, e esse homem, Jesus fala para ele, olha, abre os seus olhos e olha. E quando ele olha, Jesus pergunta para ele, o que você vê? E ele diz, eu vejo homens como árvores, né? É assim que ele fala? Vejo como árvore, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, ele ainda não estava totalmente restabelecido da sua visão. Ele ainda não estava enxergando exatamente, corretamente, nitidamente. Então, Jesus, ele toca novamente nos olhos dele, e aí ele começa a enxergar, e a palavra vai dizer que os seus olhos ficaram restabelecidos. Tem uma outra versão que eu acho que vai dizer diferente. Eu acho que não é aqui que tá. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Essa versão também é igualzinha, então não adianta. Mas tem uma versão que fala ainda mais claramente que os olhos dele ficaram completamente restabelecidos. Ela enfoca mais de que a visão dele ficou nítida, clara. Então, às vezes, nós precisamos pensar e precisamos, assim, sabe, refletir como nós temos enxergado as pessoas. Será que eu olho para o outro sempre com julgamento? Será que eu olho para o outro sempre com crítica? Será que eu olho para o outro sempre, sabe, com as minhas bagagens, com aquilo que está dentro do meu coração, sabe? E como está o meu coração? Como está a minha alma? Será que ela está ressequida, endurecida? Onde eu vejo só maldade, onde eu não consigo mais acreditar em ninguém, confiar mais em ninguém? Será que eu por dentro, como é que eu estou? Eu estou em luz ou estou em trevas? Sabe? Eu não consigo mais enxergar esperança, eu não consigo mais enxergar fé, eu não consigo mais enxergar a perspectiva de vida.
Então, eu deixo hoje aqui para você refletir essa palavra que falou tanto ao meu coração. Eu estou passando por um processo que eu estou ressignificando, sabe? Sabe o que é ressignificar? Dar novo sentido a muitas situações da minha vida que eu passei. A gente tem uma tendência de falar assim, eu sofri tanto, eu passei por tanta coisa ruim na vida, eu errei tanto. E aí a gente começa a se martirizar, e se maltratar, e se achar a última da pessoa do mundo. Mas eu comecei a entender que eu preciso ressignificar, eu preciso dar um novo sentido para tudo isso. Porque por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha passado por N situações, tudo isso construiu o que eu sou hoje. Então não adianta eu culpar A, B, C por nada que me aconteceu ou que veio me acontecer. Não adianta eu ficar me martirizando. Porque fulano fez isso comigo, porque eu passei por isso, porque eu sou assim por causa disso. Não! É momento de viver um tempo novo, é momento de viver uma vida nova. É momento de deixar que a luz de Deus entre dentro da nossa vida, sabe? E clareie os nossos olhos, uma nova visão sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as experiências que nós vivemos. Então eu te convido a participar também dessa experiência. Ressignifique a sua vida, traga luz para os seus olhos, comece a olhar as pessoas de forma diferente, sabe? Enxergue por que as pessoas são da forma como são, dê a elas, olha, isso para mim foi muito poderoso descobrir isso. Dê a elas a liberdade de serem como elas são. Às vezes a gente quer que o outro seja como nós somos, como nós pensamos, como nós achamos que a vida é. Dê ao outro a liberdade de ser como ele é. Eu passei a minha vida toda tentando mudar pessoas ao meu redor, achando que as minhas verdades eram únicas verdades, e eu sofria muito por isso. Olha só, eu sofria muito por isso, porque eu queria que as pessoas entendessem o meu sofrimento, que as pessoas pensassem como eu pensava, sentissem como eu sentia, e não é assim. Nós temos a liberdade de sermos como nós somos, sabe? Como Deus nos fez, com as nossas experiências, com as nossas vivências, cada uma de um jeito, e isso é lindo, isso é maravilhoso. Sabe? Jesus, ele nunca quis que ninguém fosse diferente. Ele nunca chegou para Pedro e falou assim, Pedro, você precisa mudar, você precisa ser mais manso, você precisa ser um cara mais controlado. Não. Ele nunca chegou para João e falou, João, você precisa ser mais agressivo, mais isso, mais aquilo. Não. Ele conservou a personalidade de Pedro, um homem agressivo, um homem ousado, um homem que, sabe, ousou botar o pé nas águas e andar. Ele conservou a amorosidade, a amabilidade de João. Sabe, Deus, ele conserva aquilo que você é, ele aprimora, ele aproveita, ele faz daquilo que você é algo melhor ainda, é diferente. Então, dê a liberdade a você mesma, sabe? E a todas as pessoas ao seu redor a serem como elas são. Isso é importante demais. Entenda que aquela pessoa, ela pode acrescentar algo na sua vida. Sabe? Ela pode te ajudar em algo que de repente você não tem. Então vamos repetir junto comigo essa palavra que eu achei maravilhosa. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Você sempre pensará mal do outro, você sempre julgará o outro, você nunca irá ver perspectiva na vida, fé e esperança. Se portanto a luz que em ti são trevas, o quão grandes serão as trevas? Está na hora da gente, iluminar. Vamos iluminar? Tirar essas trevas do nosso caminho e enxergar a vida com mais luz, com bons olhos. Enxergar todos ao nosso modo com bons olhos, porque Jesus fez isso comigo e com você, não é verdade? Será que nós somos dignos de alguma coisa? Éramos dignos de alguma coisa? Não, mas ele olhou para mim e para você com bons olhos. E viu esperança em mim e em você, apesar de nossos defeitos, nossas dificuldades, todas as nossas trevas. Ele olhou para mim e para você e falou, ali tem esperança, ali tem luz, ali eu posso moldar, trabalhar e fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então, amém? Eu deixo essa palavra para você, que isso possa, sabe, Deus possa continuar ministrando o seu coração, essa linda palavra neste dia para a sua vida. Amém? Um beijo, fica com Deus. E se essa palavra fez sentido para você, por favor, compartilha com outros. Amém? Um beijo.